Vídeo com a palestra de Meishu Sama na inauguração do Museu de Hakone.箱根の山の上に地上天国の模型を作ったのであります。そのうちで美術館でありますが、近頃だいぶ美術館バイアでトイトイできますと、どうもシナ西洋とか、あるいは仏教美術というようなもので完全な日本に来る、日本の領地とした美術館はないんです。それを私は非常にいいかと思って、日本美術を主とした美術館を作ったのでありまして、箱根の自然の美と人工美とできるだけ取り扱ったものを作ったのであります。Áudio de Meishu Sama na inauguração do Museu de Hakone, Jardim do Reino do Céu na Terra. Eu sou Meishu Sama, o fundador da Igreja Messiânica, doutrina cujo objetivo é a eliminação da doença, da pobreza e do conflito para a concretização do Reino do Céu neste mundo. O Reino do Céu é um mundo em que a verdade, a virtude e a beleza são absolutos. Não é possível manifestar a verdade e a virtude em formas materiais. A beleza, porém, é possível, e para isso construímos um modelo do reino celestial no alto da montanha de Hakone, e dentro dele edificamos um museu de arte. Nos últimos tempos está em voga a construção de museus, mas a maioria expõe peças chinesas, ocidentais ou de arte budista. Não existe um museu importante em que a beleza da arte japonesa seja o tema principal. Como eu lamentava essa ausência, construí um museu de arte japonesa. Neste protótipo do Reino do Céu na Terra, tudo foi distribuído de forma a harmonizar a beleza natural de Hakone com a beleza da arte produzida pelas mãos do homem em consonância com a natureza. Bom dia a todos. Feliz aniversário, Meishu Sama. Esse vídeo da palestra de Meishu Sama, que foi veiculado aqui, são poucas as quantidades de gravações de Meishu Sama. Pelas dificuldades que tinha naquela época, era muito oneroso, muito caro mesmo gravar, pois não é como hoje que tem até, todo mundo pode gravar. Mas naquela época era muito difícil. Então tem poucas palestras de Meishu Sama. E essa particularmente nós escolhemos hoje, pois pela voz dele, dá para perceber que foi um dos dias mais felizes da vida dele, pois era a inauguração de um grande sonho, o Museu de Hakone. E trazer esse sentimento de Meishu Sama, hoje, traz-nos aqui uma grande alegria, grande emoção. Não sabemos explicar, mas
vem de dentro uma grande emoção. Dia 21 passado, nós tivemos a visita de um curador e que eles são especializados em obras, ou seja, arte oriental. Eles são responsáveis para trazer a arte japonesa pura, né, para o Brasil. Então eles são de um movimento Japan House e eles vão inaugurar ano que vem esse espaço cultural. Então nós tivemos a visita deles lá na torre e para eles foi uma grata surpresa, porque não esperava, né, a arte japonesa pura, né, na sua original, sem mudanças, ou seja, do jeito que é, trazer puro para o Brasil. Então, a reação deles foi de bastante espanto e muitas vezes sem palavras, né, por não estar esperando tamanha surpresa. Só que, nesse momento, nós que estávamos juntos, também fomos invadidos por um sentimento de alegria, né? Como se fosse os convidados de Meishu Sama, e com certeza Meishu Sama estava junto conosco, mostrando, né, a beleza da arquitetura, né, da arte japonesa. Então, fomos, sim, passamos um dia maravilhoso, pois era só alegria, como criança, sabe? Ele também ficou assim extasiado, e esse sentimento de felicidade, por coincidência, né? O dia de hoje, passar esse vídeo, passar essa mensagem de Meishu Sama. Então, através da arte, quer dizer, através é uma linguagem mundial, né, universal, no qual ninguém tem barreiras para com a arte. Com a arte, todo mundo acha lindo e invade o coração das pessoas, né? Então, é uma poderosa ferramenta para alcançar, né, o que Deus deseja. Porque a outra parte, né, da verdade, muita gente, cada um tem uma só verdade, né, níveis de verdade, cada um acredita numa verdade, né, e através dessa que acredita, faz as virtudes, né, do que acredita. Mas a arte não. A arte pode ser pessoa judaica, pessoa árabe, pessoa ateu, todos entendem. Então, essa linguagem é de extrema importância para a doutrina messiânica, né? Para todos nós. Porque nós estamos agora lançando, né, um outro presente a Meishu Sama, que é a iniciação à espiritualidade, né? No dia de hoje, são palestras do reverendo Nakahashi, feito para a internet, no qual ele queria que as pessoas se iniciassem, começassem a aprender o caminho de Meishu Sama. Então, tem várias aulas, o significado da iniciação, o sagrado e o profano, a evolução do Jorei, agricultura, significado da dedicação, Makoto, Sonen, sabedoria, e, por final, o segredo da felicidade. Já é uma aula que está circulando na internet, já centenas de pessoas já assistiu a essas aulas. E a mentalidade, assim, a mente ocidental, ela é muito explicativa, né? Ela precisa ser explicada, precisa ser degustada e mastigada, para a gente entender com exemplos, né? Não que Meishu Sama
pessoa mais clara do que ele, impossível, né? Lendo os ensinamentos, não tem sentido oculto nenhum, é do jeito que está escrito, é o significado. Mas que com maestria, reverendo Nakahashi, ele conseguia, através de exemplos próprios dele, às vezes, né, dar uma explicação minuciosa dos ensinamentos de Meishu Sama. E essa explicação passa por nós, né, no entendimento, mas essa porta que a gente fala, né, a porta da arte, ele toca em pontos que dificilmente você vai tocar através das palavras, né? Nós escutamos o coral, né? Naquele momento, pessoas que descobriram algo, né, através da arte, tocou bem fundo na alma, toca bem fundo em lugares que não, né, faz tempo não é tocado. E com isso, mistura-se aos ensinamentos e vai completando o ser humano. Por isso, a obra que está sendo feita em Ribeirão Pires, né, o reverendo queria muito dar de presente a Meishu Sama algo, pelas graças inúmeras, né, que cada um de nós, né, recebemos. Então ele teve a ideia, juntamente com os membros, de oferecer algo que ele queria muito, né? Eis que a única peça que ele não conseguiu ter, né, da arte japonesa, era essa torre. Justamente por já, claro, né, numa torre não se muda de lugar, né, não se compra, né, já é uma propriedade mundial, uma propriedade da humanidade, né? Então não pode sair da... Mas ele queria muito, né? Então, construir fielmente, com as medidas iguais, né, aqui no Brasil, e dar de presente para ele, né? Mas é engraçado, vocês que já tiveram filhos pequenos, quando a criança pequena vem para a gente, pede dinheirinho para a gente, aí a gente pergunta, mas para que é, filho? É para comprar presente para você, né? Muitas vezes acontecido com vocês. E aí invade no nosso coração uma felicidade, né? Apesar de a gente estar bancando, né? Mas aquele carinho, né, daquela criança se preocupar o que escolher, né? Porque a torre está pronta graças a Meishu Sama, né? Somente a ele, somente através das graças. E aí, às vezes, a gente explica para as pessoas que visitam que foi feito por tanto número de pessoas, por pessoas leigas que foi. Então, ninguém acredita, né? Então, às vezes, parece até que a gente está esnobando, né? Mas a gente está falando a pura verdade para eles. E aí, esse presente a Meishu Sama tem um propósito, né, espiritual. Algo muito está por vir, né, no mundo. Apesar desse ano ser turbulento politicamente, economicamente para nós brasileiros, graças a Deus todos, né, aqui estão bem, né, estão na medida do possível caminhando, né? Mas que a sensação é de algo que está por vir. Dia 16 agora, existe um objeto sagrado, ou seja, é o sangue de um dos santos da Igreja Católica, na Igreja de Nápoles, São Januário. Ele viveu no século IV. E aí, na morte dele, ele foi decapitado. E aí, a esposa dele parece que tirou sangue dele, um pouquinho do sangue dele, e guardou no frasco. E aí, esse frasco passou a ser a relíquia da Igreja de Nápoles.
E a todo ano, 3 vezes por ano, esse sangue seco se liquefaz. Exatamente 3 dias ao ano. E toda vez que esse sangue não se liquefez, coisas terríveis como guerra ou peste, coisas terríveis para a humanidade aconteceram. E justamente agora, dia 16 de dezembro, é o dia que se liquefaz, não fez. Então, já a igreja, já com as preocupações, né, que toda vez que acontece, sabe o que está por vir, já recomendou aos membros e aos adeptos a orarem, a rezarem. Mas eles sabem que é um grande aviso, pois séculos e séculos ele sempre se liquefaz. Mas toda vez que ele fica seco e não acontece nada, algo está por vir, né? Então, ano que vem, o ano que, somando as datas, é 10, né? Nós achamos bastante que caberia bem, né, a inauguração lá de Ribeirão Pires para o público. E, consequentemente, a inauguração da estátua de Kanon, né, dentro da torre. E para isso, nós estamos, né, pedindo a Deus e Meishu Sama a proteção, para que consigamos esse feito, ou seja, para o Brasil, para o mundo. Porque o que nós estamos sentindo é uma pressa, é uma de Deus, para que ano que vem esteja pronto. Algo deve ter ligação, né, com os adventos, com as coisas que estão por vir ano que vem. Então, claro, né, cada vez mais a gente olhar para dentro da gente e pedir a Deus, né, pois através dessas almas que pedem a Deus, através dessas pessoas que têm fé e que emocionam a Deus, né, eu tenho certeza que nós estamos até hoje por causa dessas pessoas. Estamos vivos até hoje, né? Porque o ensinamento lido de hoje, Kanon, Meishu Sama, quando perguntado, né, onde iria no céu, onde, ele jamais pensou, né? Pelo contrário, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui e ajudar até o último ser, né, aqui da Terra. Quando, em 4 de outubro de 1952, o vice-diretor do jornal Yomiuri, no Japão, fez uma entrevista com Meishu Sama, perguntou de onde vem o Jorei, de onde vem essa força curadora. Ele falou que da bola de luz do meu ventre. Aí ele continua com a pergunta: mas daqui a 100 anos, o senhor não tiver mais, né, acabou? Aí ele responde, né, pelo contrário, né, eu vou irradiar muito mais luz, pois ele falou que o próprio corpo atrapalha, né, poder estar com todos vocês ao mesmo tempo. Quer dizer, qual é o desejo de Meishu Sama? É continuar conosco, né? E o que a gente mais sente é a presença dele, né? Todos vocês têm inúmeras testemunhas de graça da presença dele, né? Sentir a presença dele. E com isso, a gente entender Kanon. Sacrifica-se o próprio corpo, né, pela felicidade dos outros. E por que todos? Mesmo quem prejudica, mesmo que faz o mal, mas por que todos? Engloba todos. Qual é a essência de Kanon, né? A essência de Kanon é a essência do Criador, pois
como ele criou todos os seres, tem amor para todos os seres. É nesse que ninguém entendia na Era da Noite, era apenas um assistente das divindades budistas, mas era só ele que operava milagres, principalmente milagres de cura. No Japão, não é mesmo em outros países do Sudeste Asiático, na China, não é difícil encontrar diversas representações de Kannon, cada um uma para problemas de saúde, outro para problemas financeiros e problemas de relacionamento, e assim vai. E tem, né, milhares de milhões de devotos, pois é retribuído, acontecem os milagres, né? A pessoa pede e é atendido imediatamente. Só que ele trabalhou anônimo. É o que Meishu Sama explica, que ele, com a chegada da Era do Dia, vai assumir o seu posto, né? Quer dizer, tirar as vestes que o encobriam e que deixavam ele disfarçado, e com isso todos vão entender quem realmente é, né? E Meishu Sama, munido dessa força, trabalhou incessantemente, incansavelmente, né? E até hoje, né, trabalha com todos nós, está presente junto com todos nós. Esses dias, conversando com uma membro, perguntou por que a revista Kototama de vocês tem testemunho de antigos, né? Testemunhos de pessoas fatalmente já falecidas, da época de Meishu Sama. O porquê? Por que não testemunho de pessoas atuais, né? Do templo de vocês? Essa foi a pergunta, né? A gente entendeu e a gente falou sim. Realmente. Mas o que acontece é que as pessoas que estão recebendo graça é como uma sementinha que acabou de germinar, e aí é o primeiro passo de entendimento de Deus e Meishu Sama. E aí há necessidade de preservar aquela plantinha que está nascendo, a necessidade de cuidar, né? Então, ainda, mesmo recebendo as graças, ela ainda está engatinhando, né? E aí é preservado. Mas a gente pede que as pessoas relatem as graças e deixa, a gente guarda aqui, né? Guarda como tesouro nosso. Vocês, né, muita gente nova aqui, está começando agora, olhar para o lado de vocês, pode perguntar para essa pessoa do lado de vocês. E se ela perguntar das graças que ela recebeu, e aí ela própria vai lembrar de dezenas, às vezes centenas de graças. E para a gente também é bom relembrar, né? A gente acaba esquecendo de tamanho mimo de Deus para com a gente. Então, com certeza, né, vocês olhando para o lado de vocês, você está do lado de uma pessoa que foi agraciado dezenas de vezes. Então, essa graça, claro, é preciso ser dito aos cantos do mundo, né? Precisa ser falado para o mundo inteiro em alto e bom som que existe essa salvação, né? Claro, é a nossa missão, né? Através das graças que a gente recebe, muitas vezes acaba criando, é natural do ser humano, acaba criando um clube, né? Uma turma, está feliz, né? Então acaba, mas não. O verdadeiro desejo de Meishu Sama é essa arca, esse barco, né? Cabe mais gente. Da salvação, essa arca da salvação cabe mais gente. Porque no fundo, Meishu Sama projetou essa arca para caber a humanidade inteira. Mas aí, aproveitar
né? Essa vida boa dentro de uma arca, protegido. Claro que tem que olhar para baixo da água quem estiver pedindo socorro, né? Muita gente acha que a própria boia que tem é o suficiente. Mas o grande maremoto, o grande tufão que vem vindo do mundo, essas embarcaçãozinhas pequenas não dá, né? É necessário a gente explicar para as pessoas. Mas a pessoa só vai entender realmente isso se ela sentir também, né? E aí a necessidade do jorei, né? No qual é um ato sagrado, no qual não é só japonês que consegue. O brasileiro consegue, o europeu consegue, o africano consegue, o asiático consegue. Quer dizer, foi o tempo das divindades que escolhiam um povo só, né? Meishu Sama explica que são divindades, sim, claro, mas não a divindade suprema. Quem deu as caras agora é a divindade suprema, na qual o mundo inteiro são filhos dele. Então, a necessidade de ser mundial, né? De ter essa ideia mais universalista, precisa ser o nosso ponto de partida. Esse teria que ser sempre o nosso ponto de partida. Sempre a nossa preocupação de como poder passar de algum jeito essa maravilha, né? A gente acostuma das maravilhas, né? Não precisar se preocupar com doença. Hoje, isso é a coisa mais, né, que todo mundo almeja, que todo mundo deseja. Mesmo problemas financeiros, né, problemas e conflitos. Estar livre, né, ou pelo menos caminhando para isso, não dá para acreditar. A pessoa de fora não acredita. Você vê, outro dia mostrando na televisão, a mãe orgulhosa mostrou a carteirinha de vacinação do filho. Aquilo não é mais carteirinha. Era uma folha tamanho de um almaço com um monte de assinatura. Quer dizer, um monte de dose. E aí, aquilo se mistura no corpo humano e não dá para saber mais de onde vem tanta doença assim nova que surge e qual é a causa. Porque já misturou tanta toxina dentro do corpo, tanta impureza dentro do corpo, que cada vez mais daqui para frente, doenças terríveis como essa de uma criança não crescer o cérebro, né? Não crescer a cabeça, coisas terríveis e que deixam o coração da gente, né, tristes, pois não tem defesa, né? Já nasce assim. E todo mundo agradecendo, ai que bom, agora, né, tem vacina, tudo que é jeito. Mas eles próprios sabem que é muito pouco o que e não sabe as reações de cada mas eles também querem pensar. Então, como a gente vai passar isso para as pessoas? E nada melhor, porque quando foi essa pessoa logo quis saber quem é o mestre de vocês, né? Quer dizer, através de algo maravilhoso, mostra a importância e o extremo bom gosto e entendimento da arte do nosso mestre Meishu Sama. E com isso, você já entra para conversar sobre Meishu Sama. Ou seja, Meishu Sama vai estar presente nessa conversa, né? E algo com certeza maravilhoso vai acontecer com a pessoa. Então, é uma maravilhosa porta, pois ele já disse que vai chamar mais pessoas, inclusive o cônsul, né, em fevereiro, vai trazer mais artistas.
quer dizer, já alcança a pirâmide, né? Ou seja, a ponta da pirâmide dos artistas, né? Já vai direto, porque é eles que têm que ser salvos. Porque as obras de artes hoje expostas, o que remete? Remete a coisas terríveis, né? Você já deve ter visto obras que você fala, fica chocado, fica mal, fica sentindo mal, né? Então a própria arte perdeu o seu real, passa a ser o instrumento que empurra o ser humano, faltando, está na beira do abismo, está faltando, e a própria arte ajuda a empurrar o ser humano para penhasco abaixo, né? Então, no dia de hoje, né, infinitos agradecimentos a Meishu Sama pelo ano que passamos e pelo ano que está por vir, né? Orarmos e pedirmos proteção para a humanidade, né? Sempre assim, sempre no plural, né? Sempre no conjunto, ser humano, né? Do mundo. E aí esse pedido alcança a Meishu Sama. Muito obrigado pela presença de todos, né? E esse livro, né, com certeza vai ser de grande valia para vocês, né? Ou dar de presente para alguém, pois tem uma linguagem bastante fácil de entender, ao mesmo tempo vocês conheceram o reverendo, de uma didática e de exemplos bem colocados, né? E tenho certeza que, né, de onde ele estiver, né, está muito feliz por esse lançamento. E que esse instrumento seja um instrumento que faça com que ele também, né, esteja com vocês sempre, né, na proteção, né, nos momentos difíceis e também nos momentos felizes, né, como no dia de hoje. E convido a todos, hoje, 4 horas da tarde, lá na torre, né, fazermos uma oração, pois a nossa relíquia já está lá, né? A nossa relíquia já está colocado lá, quer dizer, Meishu Sama também está lá, né? Então, quem puder ir, está convidado, precisar de carona, é só falar com as recepcionistas, mas que está ficando cada vez mais bonito. E é engraçado que não é porque a gente mudou algo do jardim, não é porque foi mexido aqui ou acolá. É alguma coisa como se fosse as vestes de Kannon. A gente não enxergava a real beleza do lugar. E pouco a pouco, espiritualmente, o véu do local está caindo. E aí todo mundo começa a enxergar o verdadeiro objetivo, a verdadeira missão daquele local. Engraçado, todo mundo que vai fala isso. Está mais bonito, o que vocês fizeram, né? Para bem dizer a verdade, ainda a gente está trabalhando com a parte de encanamento da água da chuva, tudo, né? Mas todo mundo acha isso, né? Algo mudou. E acho que cada vez mais, daqui para frente, e nós vamos ter bastante orgulho, né, de Meishu Sama, daquele local. E se vocês quiserem ajudar alguém que tem uma certa resistência, principalmente à religião, então nada melhor levar ele, mostrar a arte, né? Vai ser um espaço para isso, para que a pessoa não sabe porquê, mas se sente bem, né? Não sabe porquê, mas que está muito feliz. Então, desde já convido a todos, né? Hoje às 4. E muito obrigado, né, pela presença de todos. Muita gente deixou o trabalho, né? Mas tudo isso, Meishu Sama sabe, né?
de cada um de vocês, o esforço de cada um de vocês, né, nós somos premiados com esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela presença de todos.